A construção da escola estava bem adiantada. Percebia-se que aquela escola era a menina dos olhos tanto de Evaristo quanto de Marianita. Enfim, todos que residiam na fazenda Ouro Verde pareciam viver momentos de alegria e felicidades. Menos os irmãos de Marianita. Não se conformavam pelo fato do Sr. Ferreira ter delegado a administração da fazenda a um estranho que havia aparecido assim sem mais nem menos na fazenda há tão pouco tempo. Nas mentes doentias e preconceituosas de Luiz Manuel e Joaquim Pedro, a cor da pele fazia diferença e para eles, moreno, mulato ou negro era tudo a mesma coisa. Na opinião dos irmãos, nenhum prestava porque os pretos haviam nascido para servir os brancos. A escravidão havia sido proclamada, mas não havia sido ainda abolida das mentes de muitas pessoas. Lamentavelmente, até nos dias de hoje. E, incomodados com aquela situação, aquelas mentes ociosas e perturbadas começaram a arquitetar um plano diabólico. Deveriam aproveitar a ausência do pai para colocar um ponto final na felicidade da irmã e do cunhado. Evaristo deveria morrer urgente e, se necessário, deveriam também dar um fim à irmã. Só dessa forma, entendiam eles, teriam chance de assumir a direção da fazenda. Pensaram bastante e amadureceram uma ideia que para eles seria perfeita. Convidariam o cunhado para uma caçada e, no momento adequado, simulariam um acidente. Havia uma grande gleba de terra na fazenda Ouro Verde, onde a mata fora preservada, próxima à encosta da Serra da Mantiqueira. No meio da mata proliferavam animais, bichos de pequeno e médio porte, macacos, bugios, jaguatiricas e muitas aves. Os irmãos haviam preparado uma ceiva no meio da mata para atrair os animais. Ficavam escondidos nas moitas próximas e quando os animais e aves vinham para comer o milho deixado na ceiva, eram abatidos a tiros. Normalmente eram boas as caçadas. Sempre que faziam suas aventuras no meio da selva abatiam pacas, tatus e muitas aves. Era mais pelo prazer da caça que outra coisa, porque nem sempre comiam as caças que traziam. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Por sua vez, os irmãos procuraram se aproximar de Evaristo, fazer amizade, conquistar a confiança do cunhado para poderem colocar em prática aquele plano terrível. Eles, nem ao menos se aproximavam do casal durante as refeições e raramente o cumprimentavam, mas naquela noite Evaristo e Marianita foram surpreendidos, porque os irmãos apresentaram-se risonhos na hora do jantar. Ora, que novidade, você jantando conosco, estranhou Marianita. Ora, será que não podemos sentar à mesa com vocês para cearmos juntos, pelo menos de vez em quando? Perguntou Luiz Manuel. Solícito, Evaristo respondeu. Claro que sim, sentem-se porque para mim a presença de vocês é motivo de satisfação. Obrigado, cunhado, respondeu Joaquim Pedro. Na verdade, já faz algum tempo que estamos ensaiando para nos aproximarmos mais de vocês, mas confesso que estávamos meio sem jeito. Ora, falo por mim e por Marianita que estamos felizes que vocês estejam aqui conosco essa noite para o jantar. Mas, apesar do aparente gesto amistoso dos irmãos, Marianita estava desconfiada. Ela conhecia a maldade dos irmãos e se preocupava com isso. Mas Evaristo sempre manifestava desejo de conquistar os cunhados. Dessa forma, resolveu não criar muitos obstáculos. Me desculpem, meus irmãos, disse a moça, é que não estou acostumada com as gentilezas de vocês, coisa muito rara. É verdade, retrucou Joaquim Pedro, não tiramos sua razão porque sempre aprontamos demais e também fomos muito egoístas. Mas agora é diferente. Evaristo é nosso cunhado e sentimos que devemos estar mais perto para quem sabe, podermos ser amigos. Ou não pode? Evaristo sorriu satisfeito. O que ele mais desejava era conquistar a confiança e a amizade dos irmãos de sua amada. Lógico que pode, respondeu. Sinto-me honrado em poder contar com a amizade de vocês. Pois é,
Emendou Luiz Manuel. Eu e Joaquim Pedro temos pensado. Evaristo entrou em nossa família, casou-se com nossa irmã. Podemos considerá-lo como irmão. Os olhos do ex-cabo do exército ficaram orvalhados pela emoção. Meus queridos cunhados, eu nasci de uma relação extraconjugal de meu pai e nunca tive irmãos. Agora tenho vocês. Maria Anita é minha esposa adorada e considero vocês irmãos de meu coração. Não imaginam a felicidade que me dão. Maria Anita ainda estava meio desconfiada, mas diante da felicidade manifestada por Evaristo não teve coragem de refutar. Ficou pensando que estivesse sendo maldosa demais e que seus irmãos tinham o direito ao arrependimento, e, naquele momento pareciam sinceros. O jantar se estendeu naquela noite. Foram dormir tarde depois de conversarem acerca de muitos assuntos. Evaristo falou dos treinamentos que havia recebido no exército, das marchas, das caminhadas e das armas que utilizava para os treinamentos de tiros. Os irmãos ouviam atentos e Maria Anita ouvia admirada. Os planos dos irmãos estavam indo bem. Estavam descobrindo os gostos do cunhado e ficaram satisfeitos ao ouvirem das práticas de tiro ao alvo e do manuseio das armas. Falaram da aventura na mata, das caçadas, dos banhos de cachoeira porque no meio da mata havia uma grande cachoeira de pedras com mais de 10 metros de altura. Manifestaram o desejo de fazer uma grande caçada na companhia do cunhado. Evaristo mostrou-se interessado em participar de uma caçada com os irmãos. Inicialmente, Maria Anita não gostou da ideia, mas foi vencida pelos argumentos dos irmãos e do próprio marido. Na opinião de Evaristo, fazer uma caçada na mata com os cunhados era a oportunidade de demonstrar a eles sua habilidade no manejo das armas e sua destreza nos tiros. Certamente, iria conquistar a admiração e a amizade de ambos definitivamente. Entusiasmados, marcaram para o próximo final de semana a grande aventura. Naquela manhã de sábado em que os três se preparavam para a grande caçada, Maria Anita despediu-se do marido. Sentia seu peito apertado e seu coração pulsando descompassado em seu peito. Um estranho pressentimento rondava seus pensamentos, tendo a sensação de que alguma coisa ruim estava para acontecer. Antes de sair, Evaristo abraçou longamente a esposa e a beijou, enquanto ela com lágrimas nos olhos pediu: "Meu amor, não vá, por favor. Tenho a impressão que alguma coisa ruim vai acontecer." Os irmãos trocaram olhares significativos, sentindo um arrepio gelado que percorreu a espinha de ambos. Maria Anita parecia pressentir a terrível trama que eles estavam planejando. Ficaram preocupados, mas trataram de animar Evaristo. "Ora, irmã", disse Joaquim Pedro, "dá uma folga para seu marido. Você não desgruda dele em nenhum momento. Homem gosta de vez em quando ter um momento de sossego e nossa caçada vai fazer muito bem para o seu marido. Você vai ver que ele vai voltar mais apaixonado ainda", finalizou em tom de brincadeira. Maria Anita acabou rindo da piada do irmão e concordou: "Está bem, meu amor, eu não dou mesmo nenhum minuto de sossego a você. Vai fazer sua caçada, espairecer um pouco, se divertir. Sei que os homens gostam de ter seus momentos de lazer e certamente essa caçada vai te fazer bem. Seria apenas um dia e uma noite. Iriam pernoitar na mata e retornariam no final do dia no domingo." Antes de sair, ela ainda ficou olhando os três cavaleiros que desapareciam na distância, acenando ao esposo que antes de desaparecer completamente de sua vista também acenou para ela. A verdade é que Maria Anita não estava se sentindo bem. Uma sensação de tristeza tomou conta de seu coração. Ela queria apenas chorar. Voltou para o quarto, deitou-se na cama, abraçou o travesseiro e chorou copiosamente. O dia pareceu longo demais. O tempo não passava. Almoçou sozinha sentindo uma sensação de tristeza que a deixava sem vontade de fazer nada. Tentou tirar um cochilo depois do almoço, mas só teve pesadelos. Acordou por volta das 15 horas e resolveu dar uma saída para se distrair um pouco e espantar os fantasmas que rondavam seus pensamentos.
Foi em direção à escola que estava sendo construída e observou que já estava com as paredes levantadas. Olhou de fora e ficou imaginando quando estivesse concluída, as crianças rindo, brincando e aprendendo naquele lugar. Aqueles pensamentos a deixaram mais alegre, principalmente porque naquele momento um dos trabalhadores passava por perto e a cumprimentou. Era Nicanor. Em seguida, conversou um pouquinho com o trabalhador e depois se dirigiu ao bosque no meio da pastagem onde pela primeira vez havia beijado seu amado. Lá ficou por algum tempo rememorando em doce enlevo aqueles momentos inesquecíveis que ficariam para sempre em sua memória. Quando voltou para casa o sol já estava declinando em direção ao poente. O calor ainda era intenso, mas começava a soprar uma suave brisa vespertina de forma que se deitou um pouco na rede da varanda e ficou lá balançando, sentindo a suave brisa que soprava em seu rosto como uma carícia feita pelas mãos de seu amado esposo. Deixou-se levar pelos pensamentos e lá ficou um bom tempo, observando o céu que na escuridão da noite sem lua ficava cravejado de diamantes refulgentes na abóbada celeste. Despertou dos devaneios quando a cozinheira a chamou para jantar. Sentou-se à mesa, mas praticamente não comeu nada. Não sentia nem um pouco de fome. Um sentimento de saudade tomava conta de seu coração e aquela sensação de coisa ruim começou novamente a tomar vulto em sua mente. Terminado o jantar, preferiu recolher-se para o quarto, deitando-se na cama. Abraçou o travesseiro sentindo vontade de chorar. Alguma coisa não estava certa, pensava consigo mesma, porque aquela sensação ruim de que alguma coisa estava para acontecer. Procurou o recurso da oração e orou longamente. Pediu a Deus proteção ao seu amado. Como estaria ele agora? No meio da mata com seus 2 irmãos naquela noite escura, certamente não era uma boa aventura. Agora sentia que não deveria ter permitido que Evaristo participasse daquela louca aventura. Que coisa mais idiota, pensava, ter o prazer de matar os animais e as aves passando uma noite escura no meio da mata fechada. Aquela certamente não era uma ideia das mais felizes. Continuou orando e, aos poucos, foi se acalmando, adormecendo por fim. Acordou cedo no domingo, com a luz do sol iluminando todo o espaço celeste, espantando as trevas da noite. Levantou-se, tomou café e pediu a um dos trabalhadores que preparasse um cavalo. Iria espairecer andando pelos campos. Aquela era uma boa ideia para passar o tempo. Aliás, quando estamos preocupados e ansiosos com alguma coisa, o tempo parece que não passa. Era assim que Maria Anita sentia. O tempo não passava. Cansou de andar a cavalo, voltando à sede da fazenda. Eram ainda 11 horas da manhã. Sentou-se à varanda olhando o horizonte. Sentiu que deveria fazer uma prece pedindo proteção ao seu amado e orou. Senhor, proteja Evaristo onde ele estiver. Que nada de mal lhe aconteça, que nesse momento ele seja coberto por suas bênçãos, Senhor. Em seguida, como se estivesse conversando com seu amado, disse em pensamento: Meu amor, onde você estiver, saiba que o amo e que o amarei por toda a minha vida. Depois, resolveu ir até o pomar, munida de uma cesta para apanhar frutas, enchendo o cesto com laranjas, tangerinas, frutas do conde que ela adorava, voltando em seguida para casa. O calor estava insuportável e o sol a pino convidava a uma água fresca e um pouco de sombra. O almoço já estava pronto, mas Maria Anita mal tocou nos alimentos. Aproveitou para saborear as tangerinas e frutas do conde que havia apanhado e retirou-se para um cochilo. Em seus pensamentos imaginava que se dormisse bastante, despertaria por volta de umas 3 horas da tarde e possivelmente seu amado já estaria voltando de sua aventura. A temperatura estava muito elevada de forma que Maria Anita demorou em adormecer, mas quando dormiu foi um sono profundo. Um sono pesado, mas vazio, sem sonhos nem pesadelos. Ao despertar sentia-se assustada. Olhou para o velho relógio de parede observando que passava das 4 da tarde. Levantou-se rapidamente.
Já estava na hora dos aventureiros retornarem da caçada. Ficou na varanda olhando à distância para poder ver quando haveria de surgir as figuras dos 3 cavaleiros, mas qual o quê? O tempo foi passando lentamente e nada. O sol cumpriu com sua jornada daquele dia, descendo na linha do horizonte. As sombras bruxuleantes da noite foram descendo, aos poucos, cobrindo tudo com seu manto negro. Qualquer vulto ao longe era uma esperança e Maria Anita ficava atenta para ver se não eram os cavaleiros, mas logo percebia que eram apenas sombras. A noite finalmente caiu de vez e os 3 caçadores não retornaram. Em desespero, Maria Anita dirigiu-se à casa de Fulgêncio e Nicanor, os trabalhadores com quem ela tinha mais afinidade e confiança. Relatou a eles suas apreensões, preocupada porque eles deveriam ter retornado à tarde e já era noite e seu marido e seus irmãos ainda não haviam chegado. Aqueles homens eram simples, mas não eram bobos. Também eles ficaram preocupados com o relato da sinhazinha, porque não confiavam nos irmãos de Maria Anita. Coisa boa não poderia ter acontecido, mas não pretendiam alarmar ainda mais o coração da sinhazinha, tão bondosa, com maiores preocupações. Com o jeito simples das pessoas da roça procuraram acalmar seu coração. O caminho de volta é longo, sinhazinha. Não se alarme, porque possivelmente eles não se deram conta do adiantado da hora e não conseguiram sair da mata a tempo. São 3 homens bem armados, nada de mal pode ter acontecido. Amanhã cedo estarão aqui na fazenda, pode ter certeza, ponderou Fulgêncio. Fulgêncio tem razão, sinhazinha. Quando estamos na mata, perdemos a noção do tempo e quando damos conta, já anoiteceu. Ainda mais quando estamos distraídos em uma caçada. Deve ter sido isso que aconteceu. Acalme seu coração, porque certamente amanhã eles retornarão à fazenda. Os 2 caboclos diziam aquilo com o intuito de acalmar Maria Anita, mas no fundo de seus corações suas preocupações eram outras. O fato de não terem retornado de uma caçada que duraria no máximo 2 dias não era um bom sinal. Aquela noite Maria Anita não conseguiu conciliar o sono. Passou a noite inteira acordada e atormentada. De vez em quando vencida pelo cansaço e pelo sono cochilava, mas logo em seguida acordava assustada, parecendo ouvir o grito de seu esposo que a chamava. Abria a janela, olhava para fora e apenas a escuridão sem fim parecia traduzir a angústia que ia em sua alma. No dia seguinte, não teve dúvidas. Chamou Fulgêncio e Nicanor pedindo a eles que fossem atrás do esposo e dos irmãos. Nicanor e Fulgêncio escolheram mais 3 trabalhadores de confiança e partiram em busca de notícias dos aventureiros. No final do dia, retornaram com 3 corpos nos cavalos. Haviam encontrado os corpos dos irmãos de Evaristo na clareira caídos. Os 3 haviam sido mortos a tiros. O mais estranho é que os 3 apresentavam ferimentos no peito, isso é, haviam sido atingidos por algum inimigo de frente. O que poderia ter acontecido? Quem poderia ter provocado aquela tragédia sem limites? Quem sabia que os 3 estariam naquele local e teria motivos para assassiná-los em meio à mata fechada? Os 3 estavam armados, porque não reagiram e não se defenderam. Afinal, Luiz Manuel e Joaquim Pedro eram odiados e possivelmente deveriam ter inimigos, mas Evaristo que era admirado e amado por todos. Enfim, as perguntas eram muitas e nenhuma resposta poderia trazer o consolo ao coração de Maria Anita. Seu mundo havia desmoronado e para ela a vida não tinha mais sentido, não tinha mais razão de ser. O que fazer da vida agora? Era a pergunta que fazia para si mesma, sem resposta para suas lágrimas e desespero. Os trabalhadores da fazenda estavam todos condoídos e oravam por Maria Anita e por Evaristo. O tempo é o remédio para todos os males, diz o ditado popular. Poderíamos dizer que, menos para as dores da alma, porque essa fica no coração e com o tempo vai amenizando, mas jamais vai embora. Fica lá, escondidinha em algum canto do sentimento e de vez em quando vem a saudade. Então,
O remédio são as lágrimas e a memória dos bons momentos que se foram. Assim, Marianita continuou sua vida, chorando, recordando, sentindo saudades e uma dor que jamais a abandonava. De vez em quando se postava na varanda e ficava recordando a última lembrança que guardava com carinho em sua memória. A figura de seu amado esposo naquele fatídico dia, indo embora para aquela louca aventura acenando para ele a distância, para nunca mais voltar. Afinal, o que realmente havia acontecido? Aquela era a pergunta que todos faziam e ninguém tinha resposta. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Epílogo. O tempo ia passando lentamente para Marianita. A moça entregou-se ao desespero silencioso, em reclusão mental, em perquisições íntimas, questionando por que Deus havia permitido que tudo aquilo tivesse acontecido. Seus pais retornaram do passeio à Europa e diante daquela tragédia o Sr. Ferreira assumiu novamente a direção da fazenda, porque Marianita não tinha mais nenhuma condição física nem espiritual para prosseguir com aquela responsabilidade. Não mais tinha alegria e prazer em nada que fizesse. Todos os trabalhadores da fazenda observavam condoídos a situação daquela que para eles tinha sido como um anjo e oravam por ela. Observavam que a cada dia Marianita se acabava, como se a vida se esvaísse pouco a pouco pela absoluta falta de vontade de viver. Mas ninguém podia fazer nada, porque a moça se entregava ao desalento absoluto. Apenas recordações dos momentos felizes. Quantas vezes o Sr. Ferreira com a ajuda dos trabalhadores iam buscá-la já à noite no bosque. Lá estava ela deitada sob o tronco de pé onde ela e Evaristo haviam se beijado pela primeira vez. Recusava alimentar-se e dessa forma em pouco tempo Marianita era apenas um farrapo humano, uma sombra da mulher esbelta de algum tempo antes. A seguir naquele ritmo, com a saúde abalada, Marianita não viveria muito tempo. Aliás, essa era a impressão geral. A moça tinha vontade de morrer, para quem sabe, na morte encontrar novamente seu amado. Todos estavam extremamente preocupados, mas ninguém sabia o que fazer. O fazendeiro, entretanto, tinha uma esperança. Sabia que a escola poderia ser algo que poderia motivar novamente a filha, de forma que tomou todas as providências para que as obras fossem aceleradas e quando foi concluída a escola reuniu em frente à escola todos os trabalhadores e seus respectivos filhos. Amparada pelo pai e por Nicanor, Marianita compareceu à inauguração. As crianças vieram abraçá-la trazendo ramalhetes de flores, e os trabalhadores se ajoelharam e fizeram uma prece pedindo pela saúde da benfeitora. Aquele foi um momento de extrema emoção. A moça soluçou chorando copiosamente. Abaixou a cabeça e talvez pela debilidade, talvez pela forte emoção do momento, desmaiou. Foi levada ao Rio de Janeiro para tentar uma alternativa com os médicos, mas foi tudo em vão. Marianita encontrava-se extremamente debilitada, contraiu uma gripe forte que acabou por se transformar em uma pneumonia. Baldados foram os esforços dos médicos, a constituição física da moça não respondia aos medicamentos de forma que veio a óbito em uma semana. A morte da moça foi uma tragédia que abalou completamente todos os moradores da fazenda Ouro Verde e toda a vizinhança. A moça era conhecida por todos por sua generosidade, sua simplicidade e sua bondade. O Sr. Ferreira tomou o propósito de dar continuidade ao projeto administrativo da fazenda, chamando para auxiliá-lo naquela empreitada Nicanor e Fulgêncio. A escola recebeu o nome de Marianita Ferreira, onde tantas crianças receberam o benefício da leitura e da escolaridade. Eu me encontrava muito emocionado com a triste história de Francisca, suas experiências pregressas. Muitas lutas, muito sofrimento, mas acima de tudo, muito aprendizado. Todavia, uma questão me incomodava. O que havia acontecido de fato naquela tragédia terrível em que Evaristo e os dois irmãos de Marianita foram encontrados mortos? O que de fato teria ocorrido para que os três fossem assassinados daquela maneira? Meu preceptor espiritual, Dr. Herculano,
sabedor de meu interesse no assunto, inclusive pelo fato de que era meu propósito efetuar um relatório em forma de livro, levando aos nossos irmãos encarnados uma pálida ideia do funcionamento da lei de causa e efeito, mas, sobretudo do amor e misericórdia do Criador, aplicadas ao espírito em suas experiências sucessivas, permitiu que eu pudesse acessar também aquele terrível episódio, pelas lembranças registradas de Evaristo. Confesso que foi com emoção incontida que comecei a ler e me inteirar dos fatos que ocorreram naquele trágico final de semana. Evaristo seguiu com os irmãos de Maria Anita para aquela aventura. Sua memória registrou à distância a última figura de sua amada e acenou com o lenço. Estava feliz, mas algo o incomodava. Talvez porque depois de alguns meses, iria passar uma noite longe da esposa que tanto amava. Certamente seria uma aventura inesquecível, e uma noite passaria rápido. Depois teria o resto da vida para viver com a esposa. Em seus pensamentos pensou que certamente Deus haveria de abençoá-lo com filhos. A alegria de ser pai fez com que o escabo do exército ficasse com um sorriso no rosto. Os irmãos de Maria Anita procuravam distraí-lo, falando de caçadas anteriores. Todas memoráveis e muito divertidas. Passar a noite em mata fechada era para corajosos e eles entendiam que Evaristo era um homem corajoso. Chegaram à mata, onde pegaram a trilha por onde cavalgaram por mais de 2 horas em mata fechada, até chegar em um ponto onde havia uma clareira cheia de palhas de milho e algumas armadilhas desarmadas. Por toda parte a penumbra reinava mesmo durante o dia, em virtude das sombras provocadas pelas árvores de elevado porte. Mas a clareira ficava toda iluminada pela luz do sol que penetrava trazendo vida e alegria em meio às sombras da mata. Tão logo chegaram, tomaram todas as providências. Prepararam as armadilhas, debulharam as espigas espalhando os grãos de milho por larga extensão além da clareira, fazendo uma pequena trilha de grãos esparsos até a entrada das arapucas, de forma a induzir os animais ou aves a cair nas armadilhas. Havia 3 árvores em cujos troncos e forquilhas os irmãos haviam preparado um esconderijo em cada uma delas, de forma que os 3 ficariam escondidos em locais estratégicos. Assim fizeram. Os 3, cada qual em seu esconderijo, não tiveram que esperar muito, pois em poucos minutos surgiu um bando de porcos do mato se fartando no milho deixado como isca. 2 porcos caíram na armadilha, mas eram grandes demais, ameaçando quebrar as amarras das armadilhas. Os 3 pularam dos esconderijos onde se encontravam. Um dos porcos conseguiu escapar, mas Evaristo mirou cuidadosamente e disparou a espingarda. O tiro foi certeiro e o animal caiu abatido. Os irmãos comemoraram o bom início da caçada. De imediato um porco do mato que deveria pesar pelo menos mais de uma arroba de carne boa, sem gordura. Cumprimentaram o cunhado, não poupando elogios por sua pontaria certeira. "Nossa, meu amigo", exclamou demonstrando admiração Luiz Manuel, "nunca vi alguém com tanta habilidade no manejo de uma arma de fogo." Evaristo sentiu-se lisonjeado com o elogio. "Sempre fui campeão de tiro em minha corporação. Até tenho medalha." Enquanto ajeitavam a caça em local apropriado, os irmãos trocaram ideia enquanto Evaristo parecia distraído com outro a fazer. "Mano, precisamos tomar cuidado. O homem é bom de tiro. Não podemos falhar, senão o tiro pode sair pela culatra." "Tem razão, mano", retrucou Joaquim Pedro, "o homem é mesmo perigoso, por isso temos de ser cautelosos. Deixe por minha conta. Vamos deixá-lo confiante hoje e amanhã antes de irmos embora. Eu fico por trás e você pela frente. Eu atiro primeiro em suas costas e você pela frente. Não vai ter erro. Nossa estratégia é a surpresa. Vamos agradá-lo bastante, elogiar, fingir que estamos admirados com sua destreza. Ele não vai suspeitar de nada. Quando se der conta, estará pedindo as bênçãos para São Pedro." Aquela tarde tiveram ainda a oportunidade de abater algumas aves, e Evaristo acertou em cheio com um tiro uma pomba do ar em pleno voo. Os irmãos eram só bajulação e elogios.
Evaristo realmente era um grande campeão de tiro, repetiam a todo instante. Eu jamais gostaria de ser seu inimigo, disse Joaquim Pedro. Deus me livre, emendou Luiz Manuel, ser seu inimigo seria decretar morte certa. O ex-cabo sorriu diante das bobagens que os irmãos diziam. Uma vez vocês me perguntaram se eu seria capaz de matar alguém, lembram-se? Os rapazes disseram que sim, meio desconcertados com o questionamento. Pois bem, naquele dia eu não tive vontade de responder a vocês, mas hoje eu vou responder. Mataria sim, mas apenas em última instância, na proteção da vida de alguém indefeso, ou em defesa de minha própria vida. Os irmãos ficaram desconcertados e com um sorriso amarelo no rosto. Aquela resposta era demais preocupante. A noite chegou e depois de uma conversa no meio da fogueira em meio à mata, cada qual se dirigiu para seu esconderijo. Era um local alto em meio a uma forquilha onde havia sido improvisada uma desconfortável cama de varas, arbustos e folhas. Evaristo não conseguia conciliar o sono. Mosquitos o atormentavam com suas picadas, os ruídos dos bichos noturnos, o pio agorento da coruja e o esvoaçado curiango tiravam o sono do ex-cabo do exército. Seu pensamento não se afastava da amada, a todo instante parecia ver seu rosto e seu sorriso. Sentiu saudades. Finalmente vencido pelo cansaço, acabou adormecendo. Acordaram cedo. Os raios do sol penetravam pela clareira e a bicharada fazia muito ruído enquanto os pássaros cantavam em forte alaridos saudando mais um dia. O ex-cabo do exército levantou-se espreguiçando, fazendo o alongamento, um exercício que costumava fazer no exército, tentando aliviar a tensão de uma noite mal dormida. Sentia o corpo dolorido, mas depois de algumas flexões, sentiu-se bem melhor. Os dois irmãos também se levantaram enquanto Evaristo preparava o café. E aí, conseguiu dormir? Perguntou Luiz Manuel para puxar conversa. Demorei um pouco para dormir, mas depois dormi como um justo, respondeu Evaristo. Nossa, eu quase não dormi essa noite com os mosquitos me picando, reclamou Joaquim Pedro. Não picaram você? Questionou. Embora os mosquitos o tivessem incomodado, Evaristo não desejou se queixar. Não, os mosquitos não me incomodaram, respondeu. Luiz Manuel ironizou. Talvez porque nosso sangue é de branco. Deve ser mais doce. Evaristo não gostou daquela resposta, percebendo a ironia do cunhado. Resolveu se calar. Tomaram café em silêncio. Parecia que ninguém estava disposto a conversar. Evaristo estava percebendo que aquela aventura havia sido um grande equívoco. Estava se esforçando para parecer simpático, mas na verdade, não se sentia bem na companhia dos irmãos de Maria Anita. Terminado o café resolveu mudar um pouco os planos. Enquanto vocês refazem a cerca e preparam novas armadilhas, vou dar uma volta nas redondezas. Quero explorar um pouco a mata. Os irmãos se olharam de forma significativa. Isso mesmo, Evaristo. Dá uma volta por aí, quem sabe você se distrai. Enquanto isso eu e Joaquim Pedro vamos preparar novas armadilhas. Quem sabe hoje possamos pegar algum bicho bem maior. Evaristo nem respondeu. Apanhou a espingarda de 2 canos e colocou na cintura sua garrucha e saiu pela mata. Pela posição do sol, Evaristo calculou que deveria ser mais ou menos umas 8 horas da manhã. Tão logo ficaram sozinhos, os irmãos começaram a fazer o planejamento de como colocariam em prática o sinistro plano. Quando Evaristo retornasse de sua exploração seria a hora certa. Com certeza retornaria cansado, iria se sentar e quando isso acontecesse, Joaquim Pedro ficaria em suas costas e Luiz Manuel ficaria em sua frente para distraí-lo. A um sinal, Joaquim Pedro deveria atirar nas costas de Evaristo enquanto Luiz Manuel o atingiria no peito. Não tinha como dar errado. Depois o arrastariam até uma cachoeira que ficava à distância de mais ou menos uns 3 quilômetros, onde o jogariam cachoeira abaixo. Seu corpo jamais seria encontrado.
O que dizer à irmã quando retornassem? Que Evaristo era teimoso e, apesar deles tentarem impedir, saiu para fazer uma exploração na mata e não havia retornado. Que o haviam procurado a exaustão sem encontrarem. Que possivelmente havia sido vítima de alguma onça pintada, que virá e mexer encontrada naquela região. Poderiam procurá-lo à vontade, seu corpo jamais haveria de ser encontrado no local onde seria jogado. Esse era o plano. Evaristo, em seu passeio pela mata, acabou encontrando o riacho onde belíssima cachoeira chamou sua atenção. Era uma queda considerável com mais de 10 metros onde uma névoa subia em virtude do choque das águas com as pedras. Resolveu descer até o fundo onde um enorme lago se formava. Teve ímpetos de tirar a roupa e tomar um banho no lago, mas preocupado resolveu ficar apenas observando. Atitude prudente e correta, porque não demorou para observar enorme jararaca serpenteando entre as águas. Resolveu se afastar um pouco e seguir a corrente, observando as árvores e as plantas nativas que proliferavam à margem do riacho. Bromélias em abundância floriam nas forquilhas úmidas das árvores encopadas e os pássaros cantavam felizes e indiferentes à sua presença. De repente, viu uma grande pomba do ar, no galho de uma árvore próxima. Seria uma excelente caça. Apanhou a espingarda e verificou que os 2 cartuchos estavam posicionados e apontou a mira. Naquela distância seria um tiro certeiro, não havia como errar. Observou atentamente a tranquilidade do animal, indiferente ao perigo, na inocência de uma criatura que Deus colocou no mundo com alguma finalidade. O dedo estava em riste no gatilho, era só apertar para matar a ave. Ficou pensando que um tiro do calibre daquela arma destroçaria o frágil corpo daquela pequena criatura. De repente sentiu que não valia a pena tirar uma vida, fosse de uma ave, um animal ou qualquer ser vivo. Seu dedo afrouxou, abaixou a arma e, como que avisada por um instinto de preservação, a ave alçou voo se perdendo no meio da mata. Evaristo sentiu o coração feliz por não ter matado a ave. Em pensamento disse: "Vai com Deus, criatura abençoada." Seus olhos ficaram molhados de lágrimas. Naquele instante, a figura de Maria Anita aparecia na tela de seu pensamento como dizendo: "Cuidado." Andou mais um pouco retornando para a cachoeira que era seu ponto de referência e em seguida para a clareira onde se encontravam os irmãos de Maria Anita. Quando chegou ao acampamento já passava das 11 horas da manhã. Observou que os irmãos estavam um tanto quanto estranhos. Tirou o chapéu, bebeu um gole de café e puxou conversa. "E aí, nenhuma caça caiu nas armadilhas?" "Nós é que perguntamos. Não matou nenhuma caça em sua aventura na selva?" Novamente, Evaristo não gostou do tom de voz de Joaquim e Pedro. Seu instinto de soldado dizia que deveria ficar alerta. "Sente-se um pouco, você deve estar cansado", comentou Luiz Manuel. Novamente, seu instinto de defesa lhe dizia que algo não estava certo. Por que haveria de se sentar? "Obrigado por sua preocupação, Luiz Manuel, mas não vou me sentar porque não estou cansado", respondeu o ex-cabo. Em seguida, notou que Joaquim Pedro discretamente estava se posicionando em suas costas. Procurando manter a naturalidade, Evaristo segurou a espingarda que estava com a alça sobre seu pescoço. Se fosse necessário, poderia imediatamente apanhá-la em defesa própria. Luiz Manuel parecia querer conversar, mas Evaristo com o canto dos olhos procurava manter Joaquim Pedro dentro do ângulo de sua visão. "Encontrou alguma coisa que chamasse sua atenção?" dizia Luiz Manuel, "você chegou até a cachoeira." De repente, Evaristo percebeu que Joaquim Pedro havia feito um movimento mais brusco, desaparecendo de sua visão. Olhou para trás instintivamente empunhando a arma a tempo de observar que o irmão de Maria Anita estava com a arma apontada para seu peito. Em um movimento rápido procurou abaixar-se enquanto o tiro era disparado em sua direção. Com esquiva o tiro acertou em cheio o próprio irmão enquanto Evaristo disparava sua arma atingindo em cheio o peito de Joaquim Pedro.
O irmão de Marianita parecia não acreditar no que estava acontecendo. Com os olhos esbugalhados, uma enorme ferida aberta no peito, curvou-se sobre o próprio corpo, desabando no chão da clareira. Tudo aconteceu de forma muito rápida e ao se dar conta da tragédia que estava vivendo, Evaristo aproximou-se em desespero de Joaquim Pedro, tentando levantá-lo e reanimá-lo, mas ao fazer isso percebeu que havia cometido um erro fatal. Luiz Manuel estava gravemente ferido, mas não estava morto. Maldito negro, chegou sua vez de morrer. Meu irmão errou o tiro, mas eu não vou errar dessa distância. Evaristo voltou-se e percebeu à sua frente, a menos de 3 metros de distância, o outro irmão de Marianita com o peito todo ensanguentado, com a carabina apontada para ele. Suas mãos tremiam, mas parecia que um sentimento de ódio o mantinha em pé. Desde a primeira vez que o vimos não fomos com a sua cara. Além de ser negro, ainda veio desposar nossa irmã e assumir com ela a administração da fazenda. Mas o seu dia chegou, seu negro miserável. Luiz Manuel estava cambaleante, e suas mãos tremiam. Naquele instante, Evaristo percebeu que se mantivesse a calma, ainda teria uma chance. O problema é que para levantar Joaquim Pedro do chão havia deixado sua carabina a pequena distância. Ficou quieto estudando a situação e ao perceber que Luiz Manuel havia se distraído um pouco com seu falatório de ódio racial, tentou em um salto alcançar a arma. Infelizmente não deu tempo, porque seu algoz disparou e o tiro atingiu o lado esquerdo do peito, perfurando os pulmões e coração. Tudo escureceu à sua volta. Não viu mais nada e enquanto seus pensamentos desapareciam na inconsciência da morte, ouviu a voz de Marianita que o chamava. Meu amor, eu te amo, jamais se esqueça disso. Seus olhos fecharam-se para sempre naquela existência. Luiz Manuel ainda tentou se arrastar até o corpo do irmão já morto, mas estava gravemente ferido. Também não resistiu vindo a desencanar depois de algumas horas de longa agonia. Estava completo o quadro da tragédia. O fato que esclarecia como foram encontrados os corpos pelos amigos de Marianita que haviam partido da fazenda no dia seguinte em busca de seus irmãos e seu marido. Concluída minha leitura dos fatos, procurei meu preceptor espiritual, o Dr. Herculano, para as explicações necessárias. O bom amigo procurou esclarecer meus questionamentos. Augusto, a reencarnação é o instrumento perfeito da justiça divina. E através da reencarnação que amigos e inimigos marcam reencontros de reajuste e burilamento do espírito endividado em novas experiências de vida. Aquele que abusou da riqueza viverá nova experiência na condição da pobreza para valorizar aquilo que não valorizou em existências passadas. O bruto e o violento reencarnarão na condição de fragilidade para aprender a respeitar os mais fracos. O poderoso que abusou do poder de mando irá reencarnar em condições de precariedade e o que abusou da inteligência para enganar e se locupletar com o alheio, reencarnará na condição de deficiência mental. Cada espírito viverá no futuro de acordo com a necessidade evolutiva mais premente, para que na dor possa melhor avaliar e valorizar as experiências negligenciadas de alhures. O mentor fez breve pausa para prosseguir. Nossa irmã Francisca, em existências pretéritas vividas na Roma antiga, abusou de seus atributos físicos através da exploração do sexo. Sua beleza serviu para a escravização dos sentidos de muitos que pela invigilância dos prazeres da carne se perderam no caminho. Mais tarde, em nova experiência reencarnatória em terras da Espanha, quando não tinha mais os atributos físicos de outrora, induziu jovens a se entregarem ao sexo dirigindo uma casa de prostituição com objetivo único de dinheiro fácil na exploração de terceiros. Como a lei sempre oferece oportunidades redentoras seja pelo amor ou pela dor, ainda no final dessa existência Francisca contraiu o mal de Hansen, em que segregada pela sociedade sofreu na carne o estigma de uma doença impiedosa, mas que redime o espírito. Francisca experimentou na eclosão da doença a implacável assistindo ao desprezo de todos, assistindo dia a dia a deterioração do corpo que ela mesma havia explorado.
Foi na dor da doença incurável que veio o arrependimento, com o arrependimento o sentimento de culpa, e com o sentimento de culpa a consciência dos abusos praticados. Mais uma breve pausa e Herculano prosseguiu. Dessa forma, quando retornou ao plano espiritual, Francisca era um espírito renovado no exercício da dor e do isolamento que experimentou em sua encarnação em terras da Espanha. Já trazia consigo a consciência dos equívocos praticados a Lluís. Em suas últimas existências vividas na França e depois no Brasil colônia, uma condição de desprendimento espiritual que burilou em seu próprio benefício evolutivo. Na condição de irmã dos irmãos Charles e Pierre e posteriormente Joaquim Pedro e Luiz Manuel, Francisca granjeou a simpatia dos espíritos superiores. Em sua última experiência, motivada pela tragédia que envolveu seus irmãos e seu marido, a pobre moça entregou-se ao desencanto para com a vida, o que acabou provocando seu desenlace prematuro naquela experiência passada. Contudo, como tinha créditos e merecimento, foi amparada espiritualmente reerguendo-se no plano espiritual após algum tempo de trabalho e aprendizado. Já apresentava um estado de compreensão bastante considerável, além da capacidade de perdão e renúncia. Perdoou os irmãos trislocados e ao mesmo tempo que desejava de alguma forma auxiliar seus irmãos imprevidentes, sofria também pelo estado de desorientação que vivia Evaristo, seu esposo, que na França havia vestido a roupagem de François Roper que vivia ainda envolvido nas sombras do ódio contra seus cunhados. Após várias visitas a Evaristo nas regiões de sofrimento, conseguiu com seu amor resgatar seu amado, mas Joaquim Pedro e Luiz Manuel continuavam no processo de purgação dos males praticados. Muitos daqueles que foram perseguidos e sacrificados pelos irmãos os perdoaram, mas outros tantos os perseguiam sem tréguas nas regiões do umbral. As torturas que infringiram através do tronco e do chicote, então, sofriam na alma. O ferro em brasa que marcavam o corpo e cegavam os escravos, agora sofriam no plano umbralino as consequências desses atos praticados. O sofrimento era intenso e aparentemente impiedoso, mas muitas vezes necessário, uma vez que temos dois caminhos para a evolução espiritual: pelo amor ou pela dor. Os irmãos de Francisca em suas existências pregressas semearam discórdia, dor e sofrimento e naquele momento colhiam o resultado da semeadura invigilante do passado. O espírito sofre, mas o sofrimento tem um objetivo: fazer com que desperte em consciência para o arrependimento, e quando vem o arrependimento o espírito roga e implora nova oportunidade para a sua própria redenção. Como sabemos, o arrependimento é de extrema importância, mas não basta por si só, é necessário que haja a reparação do mal praticado, seja pelo amor ou pela dor. Dessa forma, os bons espíritos sempre analisam as possibilidades de novas oportunidades reencarnatórias, de acordo com as necessidades de cada um e de acordo com as possibilidades para que possam suportar as provas a que desejam ser submetidos. Ninguém recebe prova superior que as suas forças possam suportar e, dessa forma, amigos espirituais que intercedem a seu favor propõem-se a auxiliá-los em nova empreitada reencarnatória. Francisca rogou pelos irmãos e a espiritualidade superior ouviu, analisou e ponderou sua rogativa. Pedia a chance de mais uma oportunidade reencarnatória, onde receberia seus irmãos na condição de filhos, para auxiliá-los na condição de mãe, para que pudessem resgatar parte dos débitos de outrora, através de dificuldades materiais para valorizar aquilo que no passado não haviam dado devido valor. Mas ainda, no resgate às atrocidades praticadas contra os escravos, reencarnassem desprovidos da visão material. Foi levado a efeito o planejamento. Francisca também desejava desvencilhar-se de débitos contraídos no passado, particularmente na França feudal onde vivera na riqueza e na opulência das castas e da nobreza. Sentia que tudo aquilo ainda lhe fazia mal e seu espírito clamava pela oportunidade do resgate redentor para suas falhas do passado. Dessa forma, reencarnaria no Brasil interior de São Paulo na década de 1950 em condições de muitas dificuldades.
Sofreria as dores da incompreensão, mas haveria de reencontrar seu amado esposo na figura do peão Fernando Paixão da Cruz. Assim aconteceu, prosseguiu o mentor. Francisca reencarnou e a história nós já sabemos. Reencontrou-se com Evaristo que, vivendo curto espaço de tempo, suficiente para valorizar pela experiência o aprendizado que em espírito necessitava e havia implorado, aceitou a oportunidade de ser o pai biológico dos irmãos que tiraram sua vida e vice-versa. Havia tirado suas vidas e agora seria o instrumento para que os irmãos pudessem voltar à vida material. Francisca preparou-se para essa grande oportunidade e até agora estamos acompanhando que nossa irmã está superando com galhardia e valor, adquirindo novos valores espirituais que ela tanto almejou. O mentor herculano fez breve pausa e continuou. Francisca reencarnou e seus irmãos continuaram ainda por bom tempo em processo de sofrimento nas regiões do umbral, até que no momento aprazado, quando já cansados de tantas torturas sofridas, foram resgatados e preparados para o processo reencarnatório. Aquele assunto era de extremo interesse e vivamente interessado questionei. Existem espíritos que rogam pela oportunidade reencarnatória, como foi o caso de Francisca e de Fernando, mas como podemos entender o processo dos irmãos de Francisca? O processo reencarnatório deles ocorreu sem o consentimento deles? Minha pergunta era oportuna e o mentor sorriu antes de responder. Sim, Augusto. A grande maioria dos processos reencarnatórios obedece a um planejamento extremamente minucioso a pedido dos próprios interessados. É objeto de análise os propósitos do espírito reencarnante, seu desejo de resgate e reparação moral, espiritual e material, quais os espíritos com quem irá se relacionar, amigos e inimigos do passado, condições materiais e meio onde irá viver sua experiência material, as dificuldades que se propõem a reparar e uma série de detalhes que compõem o planejamento reencarnatório. Tudo analisado adequadamente, ponderado pela equipe espiritual responsável pelo processo reencarnatório. Às vezes, na ânsia da reparação espiritual e material, o espírito deseja determinado tipo de provação, que não é aprovado pela equipe, uma vez que analisa qual a real possibilidade de sucesso, e quando observa que o espírito está pedindo provas superior às suas próprias possibilidades, não autoriza. Nenhum espírito reencarna sujeito a provações que sejam superiores às suas próprias forças. Todavia, aqueles espíritos que pela condição que se apresentam, em termos de inconsciência espiritual, por terem abusado do poder, da inteligência, do mando e outras possibilidades do passado, a exemplo de espíritos renitentes que desperdiçaram suas vidas através do suicídio de forma reiterada, existem instrumentos específicos que ocorrem por meio das reencarnações compulsórias. Para atenuar o sofrimento espiritual que passam nas regiões umbralinas, sempre existe um espírito abnegado que os recebe na condição de filhos para auxiliá-los nesses processos de dolorosos resgates expiatórios. Foi o que aconteceu com os irmãos de Francisca que reencarnaram na condição de filhos amparados pela irmã, que agora na condição de mãe abnegada tudo fará para que os filhos desprovidos das condições que outrora desprezaram, possam alcançar pela dor e sofrimento a própria redenção. Estava satisfeito com os esclarecimentos do mentor herculano. Mas o que seria da vida de Francisca e de seus filhos doravante? Caro Augusto, quando o espírito reencarna em nova experiência material, são traçadas as linhas mestras de sua trajetória. Com a permissão do Criador, porque assim sua lei de amor e misericórdia, são mobilizados todos os recursos necessários para que o espírito reencarnante tenha sucesso em sua nova experiência. Terá como companheiro invisível ao seu lado, na condição de protetor ou anjo da guarda, um espírito amigo que se propõe acompanhá-lo em sua jornada terrena. Nos momentos difíceis irá encorajá-lo, insuflando ideias felizes, inspirando bons pensamentos e conselhos. Assim, o espírito reencarnante segue sua trajetória amparado por seu anjo da guarda que atento sempre procura orientar seu protegido. No entanto,
Quando o espírito está na matéria, sofre influências das mais diversas e apesar de todo o esforço de seu protetor, muitas vezes o protegido acaba enveredando por caminhos tortuosos que não faziam parte do planejamento original e com isso acaba colhendo as consequências de sua invigilância. Herculano fez uma breve pausa e prosseguiu. O que desejo deixar claro, Augusto, é que o espírito tem seu livre-arbítrio e pode alterar tantas coisas quanto na vida material, tanto para o bem quanto para o mal. Podemos exemplificar. O reencarnante propõe-se a algum resgate doloroso através de um acidente ou alguma enfermidade, mas o curso pode ser alterado se o interessado esforçar-se na melhoria íntima, na prática do bem, do amor e da caridade. As dores e os sofrimentos de provação podem ser substancialmente amenizados ou mesmo até excluídos uma vez que pelo exercício do amor o espírito evolui e aprende a lição necessária. Não aprendemos que existem dois caminhos para a evolução espiritual? Pelo amor ou pela dor. A dor é a última instância que resta como instrumento para o espírito infrator resgatar o mal praticado, quando poderia resgatar pelo amor, pela prática do bem e da caridade. Fiquei em silêncio ouvindo com atenção e interesse as ponderações de Herculano, que prosseguiu. Francisca é um espírito forte, determinado e está cumprindo adequadamente o que se propôs em seu planejamento reencarnatório. Vencendo todas as dificuldades, seus filhos deverão crescer amparados pelo amor da abnegada mãezinha. Está previsto que em um futuro muito próximo, deverá chegar por essa região um amigo de Chedid que ouviu a história da moça e se interessou por ela. Pelas referências que trará de Chedid Sara, Francisca aceitará de bom grado o auxílio do amigo. O sentimento de gratidão com o tempo acabará se convertendo em amor e Yosef deverá se casar com Francisca, que lhe dará mais um filho e duas filhas lindas e maravilhosas. O novo filho será o retorno à matéria de François, Evaristo ou Fernando, como o queiramos, porque ao longo de tantas experiências reencarnatórias os nomes perdem a importância ao longo do tempo. Quanto às meninas, serão as reencarnações de Mariette e Charlotte que em existência passada na França foram filhas de François Roupert. Assim está previsto, concluiu o mentor. Vamos esperar pelos acontecimentos com alegria e confiança em Deus que tudo provê diante de nossas necessidades, quando aprendemos nas palavras do grande apóstolo Paulo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Retornei ao meu domicílio espiritual final daquele dia. As palavras de Herculano ainda ecoavam em minha memória e, com sentimento de gratidão ao Criador, orei ao Pai por sua misericórdia infinita. Senhor dos tempos, como somos ainda pequenos diante de seu amor e grandeza. Como é bom, Senhor, ter a consciência que somos seus filhos muito amados. Que o Senhor nos ama infinitamente e que provê a cada um todos os recursos que necessita para que seja feliz, que possa evoluir e alçar voos mais elevados da espiritualidade. Que como Pai amoroso que és, não castiga, não pune, não manda para o inferno eterno. Na verdade, Pai, temos de reconhecer que a cada experiência reencarnatória colhemos os frutos que semeamos no passado e que semeamos novas sementes que certamente iremos colher em existências vindouras. Suas leis são perfeitas assim como perfeito és, Senhor. Dessa forma, através das experiências reencarnatórias sucessivas, caímos e nos levantamos, sofremos, sorrimos, morremos e renascemos novamente. Assim é a lei. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Não vá sem deixar o seu like, um sinal de que você esteve aqui. Se o YouTube cancelar o canal, perderemos o contato e para que isso não aconteça, venha para o nosso grupo no Telegram e receba todas as notificações no seu celular. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.